sendo gravados, começando a nossa mentoria Leilão na Prática. A galera já está aqui, já perguntei aí quem está animado, né? O pessoal já até falou assim, olha, seremos futuros sócios, e eu gosto dessa palavra, porque nós vamos realmente ter muitas oportunidades, né? E encontrar bons imóveis, bons ativos para a gente trilhar esse mercado. E aqui nessa primeira aula, pessoal, eu vou fazer aqui um apanhado, eu vou me apresentar, né? Acredito que todos me conhecem, mas vou fazer uma apresentação rápida aqui e vamos dar start. Vamos falar muito hoje sobre fundamentos e quebra de barreiras, tá? Nesta primeira aula, para você que está chegando agora, seja bem-vindo. E se você, porventura, não está ao vivo aqui, a aula vai ficar gravada. E quem está ao vivo também vai ser bacana, porque às vezes quer recapitular alguma coisa ali na aula, vai ter acesso, tá bom? E aí a gente vai mandar durante a semana o link para você acessar direto a gravação, né? Para a gente recapitular, tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Também estou preparando aí alguns convidados, em breve eu informo para vocês o cronograma lá no grupo, mas toda quarta-feira nós vamos ter a aula sempre esse horário, tá bom, pessoal? E em breve eu trarei alguns convidados aí também para engrossar e para deixar cada vez mais aqui o conteúdo denso, né? O conteúdo interessante, tá bom? Se você é iniciante, se você já tem alguma experiência no mercado, ou se você quer começar, essa é a aula certa para você, essa é a mentoria certa, porque é justamente isso. Nós vamos fazer desde o início. Para quem nunca entendeu o que é leilão de imóveis, até para aquela pessoa que já está pesquisando, eu sei que no grupo aqui tem investidores, né, que já estão pesquisando, outros que já até compraram imóveis, mas quer aprimorar o seu conhecimento, e é justamente isso. Bom, pessoal, vou espelhar a minha tela aqui para vocês, tá? Para a gente iniciar a nossa jornada aqui. Então, nós vamos falar, né, mentoria, leilão na prática, e vamos para cima. Quem que é Adonias Reis? Para quem não me conhece, sou investidor, sou empresário, há mais de 10 anos atuo no mercado imobiliário, e também sou fundador da Núcleo Imobiliária e também cofundador da Núcleo Leilões. Nós vamos falar bastante aqui também dessa plataforma Núcleo Leilões, que vai ajudar você. Vocês vão ver na prática como que ela ajuda, tá? Então, realmente é uma plataforma que auxilia aí, me auxilia em toda a minha jornada e auxilia centenas de clientes, tá bom? Também sou investidor ativo, pessoal, tá? Quem está aqui comigo, né? É um prazer. Você vai acompanhar em breve a posse do imóvel que nós arrematamos agora no mês de julho, né? O tempo está passando rápido. Nós arrematamos o imóvel em julho, lá em Ilha Comprida, litoral sul paulista, e você que está aqui, né, lá no grupo, vocês vão começar a receber os materiais quando eu fizer a posse. Quando eu entrar no imóvel pela primeira vez, ali você vai me acompanhar, vou gravar, vou gerar esse conteúdo para você. Nós já estamos trabalhando estratégias para fazer um bom Airbnb lá, tá bom? E também vou mostrar para você qual que é a minha ideia, qual que é o meu case, que é transformar aquele imóvel não em simplesmente um imóvel para venda, mas sim em um ativo financeiro. Então, vocês vão me acompanhar nessa jornada, vai ser incrível, que eu sempre falo, é skin the game, aqui eu mostro o que eu faço. Então, vamos para cima, né? Você vai acompanhar aí comigo, tá bom? Então, esse é um pouquinho do Adonias Reis, né? E, além disso, mentor seu aqui, vamos juntos, né? Ser investidor, cada vez mais aí garimpar boas oportunidades, tá bom, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre o que trava os iniciantes de ingressar nesse mundo, nesse oceano azul que eu gosto de falar. Leilão de imóveis é um oceano azul. E aqui hoje nessa aula eu trouxe alguns casos aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá? De leilão. Eu falo o seguinte: a minha mentoria aqui não é um curso que você vai ficar vendo gravado, que você vai perder ali, né, um tempo, vai desanimar. Não, a gente vai fazer na prática. E quando a gente faz na prática, eu tenho que mostrar ao vivo cases aqui, que vai ser muito interessante. Você vai pegar os insights para caramba, realmente o negócio é bom, né? E eu preciso me mover, me movimentar para que as coisas aconteçam, tá? E, pessoal, o que trava se antes, tá? É o quê? Primeiro, tem muita gente que está aqui que deve ter essa trava, que é o seguinte: Adonias, eu não comecei nos leilões de imóveis, sabe por quê? Porque eu preciso de muito dinheiro. Eu não tenho muito dinheiro,
e aí, por esse motivo, eu estou aqui aguardando o tempo certo. Tem muita gente que tem essa mentalidade, essa trava, tá bom? E, pessoal, não precisa ter muito dinheiro. Nós vamos dar, durante a nossa mentoria, eu vou trazer casos aqui, vou trazer vários insights, vários imóveis que com 5 mil reais, 3 mil reais, você consegue arrematar, tá bom? Principalmente nos imóveis da Caixa Econômica Federal, quando a gente fala isso, tá? Então, vamos quebrar essa objeção que precisa de muito dinheiro. Não precisa, tá bom? E também, aqui dentro do grupo, nós vamos ter a opção da gente ser sócios, né? Eu vou analisar durante o nosso decorrer das semanas oportunidades e vou colocar no grupo. Ó, pessoal, que bacana essa oportunidade aqui que eu achei, né? Então aí a gente pode pensar, às vezes o Denis fala, pô, eu tenho interesse. A Raquel, a Dayana, eu também tenho interesse. O Carlos, enfim, a gente pode trocar essa figurinha, né? Ou a pessoa fala, não, eu quero comprar sozinho isso daqui é meu, né? Eu vou arrematar ele porque faz muito sentido. Então também a gente quebra essa trave que precisa de muito dinheiro, tá bom? Então, eu trouxe alguns cases já durante as nossas aulas gratuitas, né? Que eu mostrei ali imóveis que eu arrematei com a entrada a partir de 3 mil reais, 3 mil e poucos reais, tá? E lucrei 80 mil, 70 mil reais no período aí até eu efetivar a venda do imóvel. Então, essa trava a gente vai quebrar agora, tá? Então, você que está aqui, você já quebrou essa trave, não precisa de muito dinheiro, você vai ter os acessos. Durante as nossas aulas aqui, eu já até confirmei, essa pessoa confirmou presença, eu vou trazer um dos donos de uma empresa parceira que faz aprovação de financiamento com a gente, tá bom? Então, a gente manda essas aprovações para eles e eles fazem. Então, eu quero trazer também um contador, que é o meu contador, né, nas minhas empresas, meu contador pessoal, para que nós possamos mostrar para você como que é fácil, claro, seguindo todas as regras do jogo, como é fácil a gente aprovar um financiamento, tá? Aqui nós temos empresários, nós temos pessoas que são CLT, tá? São pessoas que são profissionais liberais, então é fácil aprovar um financiamento, desde que você siga as regras, tá? Então eu vou trazer uma aula específica para isso, para a gente saber o beabá, como aprovar um financiamento. Porque, às vezes, quem está aqui, você tem uma empresa e fala, puxa, Donias, eu tenho uma PJ aqui, mas eu acho que não dá para aprovar financiamento. Ou você está fazendo o seu IR de uma forma que não está sendo benéfico para você, tá bom? Então, por isso que eu quero trazer o contador, né, o meu contador, e esse outro profissional que é um correspondente bancário, tá? Ele tem experiência aí, eu vou chutar uns 15 anos para mais, tá? Nesse mercado. Então, ele já confirmou, e o meu contador, essa semana, eu já alinho com ele. Acredito que daqui 2 semanas a gente vai ter essa aula. Tudo isso, pessoal, vai estar no nosso cronograma, eu vou colocando lá para vocês no grupo, tá? Então, vocês vão acompanhando quando vai ser a Catherine Moura, as aulas da Catherine Moura, quando vai ser convidados, tá? Então, a gente vai trazer. Então, para a gente quebrar essa objeção de vez que precisa de muito dinheiro, tá bom? Porque tem gente aqui que fala, pô, Daniel, com 5 mil reais eu consigo começar. Então, essa mentoria é para você, tá bom? Outra objeção que nós vamos quebrar agora, né? Adonias, é muito arriscado. E eu acredito que essa objeção já quebramos, né? Porque quem deu o primeiro passo para estar nessa mentoria já quebrou essa objeção que é arriscado demais. Não é arriscado. Leilão de imóveis não é arriscado. Leilão de imóveis tem que ter técnica, tem que ter estratégia, tá bom? Então a gente vai sempre nessa linha. Tá? O risco ele sempre vai ser calculado. Tá? Se eu for entrar num leilão, eu tenho que saber quais são os riscos. Hoje mesmo eu estava conversando com o Carlos. O Carlos está aqui conosco aqui na mentoria. Ele trouxe um leilão. Não vou falar, tá, Carlos? Excelente oportunidade que ele achou, né? E é isso que eu quero que vocês façam daqui para frente. Comece a garimpar, separa ali 1 hora, meia hora do seu dia para garimpar oportunidades. Só assim você vai dar o primeiro passo. Então, o Carlos trouxe uma oportunidade ali, pediu para a gente fazer uma análise aqui. E que nem eu falei para ele, falei, Carlos, é excelente oportunidade. Quais são os riscos nesse caso? Juridicamente, praticamente não tem algumas coisinhas ali, alguns entraves, mas a gente está analisando, mas no caso é um terreno que tem bastante vegetação, então talvez o risco ali
é você conseguir uma autorização para tirar a parte da vegetação daquele terreno, mas aí é um risco calculado, o investidor vai verificar isso junto à prefeitura, talvez antes da lance, né? Então, é um risco calculado, tá? Porque senão, se você comprar também e não colocar esse possível risco na ponta do lápis, você está achando que está comprando um bem, que tem no caso ali é um terreno, e você está comprando só uma vegetação. Aí chega lá na prefeitura, a prefeitura fala: não, aqui tem um jatobá, por exemplo, uma árvore nativa, e não pode mexer no terreno, não pode derrubar. Aí o investidor achou que estava fazendo um bom negócio, na verdade não está, né? Então todo o risco, pessoal, isso tem que ser calculado. Mesma coisa, eu arrematei esse imóvel agora de julho, que eu comentei para vocês, lá no litoral sul. Eu fui lá, eu poderia ter mandado um motoboy, eu vou ensinar vocês aqui durante a nossa mentoria, mas eu fui lá, por quê? Eu queria saber qual que era a localização exata desse imóvel perante a praia. Por quê? Quem compra imóvel no litoral tem que saber o seguinte: primeiro, não pode estar numa região periférica, senão o Airbnb já não funciona, tá? Outra questão, às vezes, será que naquela região que está inserida não tem risco de alagamento, não tem risco de ressaca brava do mar, às vezes está muito próximo ao mar, né? Tem a questão do avanço do mar também nas regiões litorâneas. Então eu fui lá calcular qual que era o meu risco, né? Então eu calculei, opa, uma região central, está super bem localizado o imóvel, não corro esse tipo de risco, tá? Também não é uma região periférica. Então, meu risco tem que ser sempre calculado, tá? Então, quando você calcula o risco, já quebrou a objeção que é arriscado demais, tá bom? Ah, Donias, eu não vou desocupar o imóvel. Vai desocupar, a gente vai ter essa aula, como fazer ali a desocupação, como abordar o seu ex-mutuário, ali, aquele ocupante, tá? Então, isso daí você já matou, já mitigou, tá? Outra questão, comprar só perto de casa. Também você não tem mais essa trava. Você que está aqui na mentoria já passou por essa trava, porque a gente bateu muito nisso nas nossas 3 primeiras aulas ali gratuitas, que lucro não tem CEP. Se você não anotou, essa frase tem que estar contigo. Lucro não tem CEP. Porque você vai estar numa roda de amigos, colegas, num churrasco, e você vai comentar de leilão, porque é um assunto gostoso, é um assunto prazeroso, que você vai estar começando a pesquisar, e você vai falar para o teu colega: rapaz, estou vendo um leilão lá, não sei na onde. Aí a pessoa fala assim: mas você não conhece nada lá? E você fala: ó, vou te falar uma frase: lucro não tem CEP. E é justamente isso, pessoal. Lucro, eu sempre olho o seguinte: é Minas, é Sul, é São Paulo, é interior, não importa. Dá lucro no meu bolso, tá? Então, tudo certo. Então, é isso. Lucro não tem CEP. Estou só vendo uma mensagem aqui, só para ver se tá tudo, vocês estão vendo, né? Então, pessoal, a questão do lucro não tem CEP, já entenderam, né? Eu falo o seguinte: o meu primeiro imóvel que eu arrematei foi longe. E é onde a gente encontra as oportunidades. Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco eu vou espelhar minha tela, num outro arquivo, que as pessoas só estão fazendo o efeito manada. Né? Hoje teve um leilão do Santander que acho que ficaram com mais de 60% de desconto. Até daqui a pouco eu mostro para vocês. E esse imóvel não foi arrematado. Não foi arrematado. Tá? Encerrou hoje negativo. E eu fiz questão de trazer esse case para vocês, porque encerrou hoje, é recente. Né? Então fica muita coisa na mesa, fica muita oportunidade e passa batido. Sabe por que passa batido? Porque é um imóvel que não é apartamento, é uma região que nem todo mundo conhece, e as pessoas acham que isso não vale a pena. Um exemplo, esse case que eu adquiri, estava conversando esses dias com uma grande pessoa também do mercado imobiliário, e eu comentei com ele, falei: rapaz, eu arrematei um imóvel bacana lá na Ilha Comprida, né? E aí ele falou assim: cara, é surreal, né? Ninguém conhece essas regiões e é onde dá lucro. E é verdade, né? Às vezes as pessoas querem bons imóveis com grandes lucros em regiões consolidadas. É muito difícil, tá? Hoje mesmo teve bons imóveis da Caixa Econômica se encerrando com disputas altíssimas, porque são imóveis em regiões consolidadas que permitem financiamento, mas todo mundo quer, todo mundo conhece. Então a gente tem que abrir o horizonte, procurar realmente com paciência boas oportunidades, tá? Então comprar perto de casa, esquece, pessoal. Quando aparecer e der certo, show, bingo, tá bom? Mas isso não pode ser
primordial para você que está aqui comigo, tá bom? Você vai começar a abrir o seu leque, começar a abrir os horizontes. Eu gosto muito quando eu viajo, às vezes, por exemplo, eu vou para o interior, vou para um litoral, ou vou para outro estado. Se meu roteiro está ali tranquilo, ou eu estou ali de bobeira, eu vou entrando em algumas cidadezinhas e vou conhecendo. Às vezes eu pego uma rota até um pouquinho mais demorada, vai demorar 40 minutos a mais, porém eu vou por aquelas estradas mais arborizadas, né, mais tranquilas, e eu vou conhecendo cidades, vou passando naquelas cidades, e isso, para mim, tem um valor muito grande. Por quê? Talvez daqui 2, 3 anos eu falo, puxa, eu passei naquela cidade, eu me lembro daquela cidade, é assim, assim, assado. Né? Claro, hoje, com o Google Maps e tudo mais, a gente coloca lá e verifica, mas é bacana quando você tem uma lembrança da cidade, falar, aquela cidade, ela tem um potencial assim, assim, assado. E com a IA também hoje, né? Vocês conseguem tirar todo esse proveito, jogar numa inteligência artificial, pedindo ali, né, como que é aquela cidade, qual que é o mercado imobiliário, enfim, tudo isso vai nos ajudar, tá bom? E outra trave que também a gente já quebrou hoje mesmo, que o mercado é somente para experiente. Isso aqui é mentira, né? Isso aqui a gente já quebrou essa objeção, o mercado é para todo mundo. Mas você só se torna experiente quando você realmente se propõe a aprender e a aplicar o aprendizado, tá? Senão, você nunca vai entrar nesse mercado. Então, pessoal, a gente está aqui hoje justamente para ganhar experiência, justamente para dar aquele passo que falta. E você que já tem alguma experiência, que está aqui comigo também, você está para buscar os insights que você ainda não adquiriu, né? Nesse percurso de mais de 10 anos de mercado que eu tenho, eu já errei bastante, né? E já aprendi. Só que aquela tem uma diferença. Eu apliquei mais conhecimento, né, do que o que eu errei, tá bom? Então, onde traz o sucesso. E a minha ideia é justamente fazer com que você aplique o que foi bom, tá? O que eu errei, a gente vai descartar. Eu já errei, eu vou passar para você aquilo que não foi bacana para mim, né? Então a gente vai buscar sempre trazer o que foi bom, as estratégias, os cases, para que você possa falar, pô, que bacana, Danias, é justamente isso que eu estava precisando, tá? Então aqui nessa quebra de mitos, pessoal, a gente já tirou aí 4 mitos, 4 travas, né, que a gente poderia ter. Né? Então, você não vai ter essas travas, porque você já entendeu que tudo isso daqui é uma mentalidade de amador. Né? Você que está se tornando um profissional, você já não tem mais essa mentalidade. Tá? E aqui nós vamos falar hoje de grandes oportunidades, né, do mercado. E aqui que eu vou trazer alguns cases que eu separei para vocês, tá? Então, pessoal, antes de eu mostrar os cases, eu vou passar um pouquinho das regras aqui, tá? Como que hoje no mercado, a Caixa Econômica, ela detém em torno de 70% a 80% do mercado no volume, quando a gente fala em leilão extrajudicial, tá bom? Então, é um banco que dá uma chance muito grande ali para você começar. Eu amo os imóveis da Caixa, por exemplo, tá? Por quê, Adonias? Porque ele tem um potencial de fazer uma alavancagem financeira que é o meu cenário hoje. Eu busco, né? Ainda mais numa alta de juros que nós estamos hoje, eu busco deixar parte do dinheiro aplicado, tá? E parte eu uso em alavancagem. Exemplo, foram todos os casos que eu mostrei para vocês, né? Imóveis de 50 e poucos mil reais, com 3 mil e pouquinhos de entrada, imóveis de 70 mil que eu arrematei por 4 mil reais de entrada. O mais recente agora, de 330 mil, né, que a gente arrematou, ele vale 600 mil, com apenas 16 mil reais de entrada. Isso tudo é alavancagem financeira. E a alavancagem financeira, ela tem um poder que é mostrar o quanto que o ROI, que é o retorno sobre o investimento, ele pode multiplicar. Então, se você pegar uma arrematação que você colocou 20 mil reais em toda a operação, da entrada, documentação, reforma e tudo mais, e você vender esse imóvel e lucrar 80 mil, você entende que você multiplicou algumas vezes aquele capital inicial? Então, você colocou 20 mil e voltou 80 para o teu bolso. Ou seja, 60 mil reais é lucro, multiplicou 3 vezes, tá? Então, você tem um poder do ROI muito grande. Se você fizesse essa mesma operação à vista, o que aconteceria? Você compraria aquele mesmo imóvel, vamos colocar por 100 mil reais, tá? E você venderia ele
180, vamos colocar assim. Você lucrou 80 mil, só que você colocou na operação muito mais em dinheiro, tá bom? Do que você ter colocado 20 e 80, sendo 60 mil de lucro para você, tá? Então, esse é o poder, pessoal, da alavancagem financeira. E na Caixa Econômica Federal, nós temos algumas modalidades, tá bom? No todo, quando a gente fala de alienação fiduciária, a gente tem a regra, né, da alienação, que é o seguinte: eu, Adonias, fui lá, comprei, financiei um imóvel. Quando eu assino o contrato de financiamento, o banco está me emprestando aquele crédito, né? E qual é, que é a garantia? A garantia é o próprio bem, é o próprio imóvel. Quando eu fico inadimplente a partir da terceira parcela, aquela instituição financeira já pode retomar aquele bem, tá bom? E aí o mercado gira, porque a garantia é o próprio imóvel, senão o banco não emprestaria dinheiro para ninguém, os juros seriam absurdos, né? Então, quando eu não honro com o pagamento, o banco pega aquele imóvel e leva para leilão. O banco tem que fazer, pessoal, 2 leilões, tá? O primeiro leilão, geralmente pelo valor de avaliação de mercado. Então, suponhamos que aquele imóvel vale 400 mil reais. Legal? Então, o primeiro leilão, 98% dos casos não serão vantajosos. Quando serão vantajosos? Quando às vezes é uma alienação muito antiga, a pessoa comprou esse imóvel há muito tempo atrás, né? Ou houve uma avaliação errada, aí talvez seja vantajoso, mas é raro ser vantajoso comprar imóvel no primeiro leilão de alienação fiduciária, tá? Não tendo êxito, a lei fala que o banco tem que levar para um segundo leilão, tá bom? Estou usando exemplo da Caixa Econômica Federal para a gente não se perder. Nesse segundo leilão, o valor que vai para a asta pública é o valor da dívida. Aqui está uma sacada muito grande. Sempre, na grande maioria, 90% dos casos, no segundo leilão, tem oportunidades incríveis. Então, você que não conhece esse tipo de modalidade, fique atento. Um exemplo, né, nos segundos leilões da Caixa Econômica Federal, tá bom? Todos esses leilões, primeiro e segundo leilão, é sempre feito através de um leiloeiro oficial. Lá no site da Caixa tem essa realidade. Eu vou até espelhar minha tela aqui para vocês, para a gente mostrar a prática, né? Que aí você vai falar, poxa, Dorias, comecei a entender, né? E aí, no segundo leilão, é onde tem muita gente que compra boas oportunidades, porque imagina você pegar aquele imóvel que vale o valor só da dívida, você comprou somente a dívida, tá? Então, acredito que vocês estão vendo a minha tela aqui, eu estou no site oficial da Caixa, tá bom? E aqui, eu vou colocar aqui, o exemplo, o estado de São Paulo, tá? Vamos colocar aqui a cidade de São Paulo, e você pode fazer o filtro que você quiser. E aqui, ó, nós temos o leilão SFI, que é um leilão único, tá? E nós temos aqui outras modalidades, tá? Então, quando eu coloco aqui, no caso, o leilão SFI, que é esse tipo de leilão que a gente está falando, ele já está aqui na segunda praça, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas oportunidades, pessoal. Ó, então, nós temos aqui imóveis pelo valor da dívida, tá? Então, são imóveis que você vai arrematar no valor que o ex-mutuário deve ao banco, tá? Então, aqui você consegue fazer esse tipo de busca, tá? E também tem, deixa eu compartilhar uma outra tela aqui, nós temos também a plataforma da Núcleo Leilões, depois que eu mostro para vocês como você garimpar também de uma forma mais ágil, tá? Mas, até aqui, beleza. Então, fui lá no site da Caixa, olhei lá os imóveis de segundo leilão e eu posso arrematar eles. Suponhamos que esse imóvel não foi vendido também no segundo leilão. Denise, acontece? Acontece, tá bom? Às vezes acontece no segundo leilão eles não serem vendidos por uma série de fatores, tá? Então, pode não ter sido vendido. Aí a Caixa Econômica manda para uma outra modalidade que chama-se licitação aberta, tá bom? Na modalidade de licitação aberta, o banco já consolidou a propriedade. Então, a partir do segundo leilão, o que a Caixa faz? A lei dá o direito dela, falar o seguinte, esse imóvel é meu, entra para o meu patrimônio, tá bom? E ela vende pelo preço que ela quiser, tá? Geralmente preço de mercado, né? Com um deságio ali de 30%, 40%, depende da estratégia do banco, tá bom? Detalhe, até o segundo leilão,
O ex-mutuário ali, o ocupante, ele pode ir lá e quitar esse imóvel em juízo ou depositar o valor que ele deve para o banco. Às vezes, você pode arrematar o imóvel no segundo leilão que eu mostrei e vir uma nulidade desse leilão depois. Pode acontecer, tá bom? Porque a pessoa que está perdendo, ela tem o direito de até aquela data ir lá em juízo e depositar. E o juiz vai analisar se o valor que ela depositou compete ao que ela devia mesmo, e aí o juiz pode falar, Caixa, o valor está aqui em juízo, resgata esse valor e você pega, né, e continua, a pessoa continua honrando você ali o financiamento, beleza? Vamos supor que não vendeu, aí vai para a licitação aberta. Na licitação aberta, tem boas oportunidades também, tá bom? Mas sempre com a figura do leiloeiro. Você tem que pagar a comissão de leiloeiro de 5%, tá? Adonias, não foi vendido na licitação aberta. E aí? Aí vem para uma modalidade que chama-se venda online, tá bom? Na venda online, a assessoria é paga pelo banco. Então, o que o banco faz? Ela elimina a figura do leiloeiro, não tem mais aquele 5%, e o banco tem a imobiliária ali para te auxiliar nessa etapa ali da compra, tá? Então, registro do imóvel, desocupação, você vai ter um auxílio, dependendo da empresa, tá bom? Então, você tem essa facilidade. E também, nessas modalidades de licitação aberta e venda online, o banco paga parte dos débitos, coisa que geralmente nas modalidades de leilão não paga, é sua responsabilidade, tá bom? Então, começa a se tornar interessante. Você fala, poxa, eu não tenho mais 5% de leiloeiro e o banco paga parte do débito, legal, faz sentido. Então você pode arrematar, tá bom? Então, pessoal, e todas essas modalidades, na grande maioria, permite o financiamento, tá bom? Então, com financiamento, podendo financiar até 95%, você começa a alavancagem financeira. Legal? E essa modalidade eu gosto demais. Eu gosto de usar o financiamento da Caixa, tá bom? E nós temos também os bancos privados, né? Aí nós temos Santander, nós temos Inter, Bradesco e por aí vai. O Itaú, por exemplo, ele permite você parcelar em até 48 meses. O Itaú é um banco que não permite o financiamento, tá? Extenso, mas um parcelamento. Ou também, salvo erro, em até 8 vezes sem juros, tá? Também tem essa possibilidade. O Santander já é um banco que financia em até 420 meses na grande maioria dos imóveis, tá bom? O Inter é um banco que tem preço muito próximo do valor de mercado. O Inter, ele é um banco que ele gosta de desocupar os imóveis, tá? Mas ele vende muito similar a preço de mercado dos imóveis. E aí nós temos o Bradesco, que é um grande banco, tá? Com grandes imóveis aí, que tem oportunidades maravilhosas. No decorrer, eu vou trazer para vocês cases de cada um desses bancos para vocês ficarem cada vez mais expert, tá bom? Vou trazer cases também, em breve, do Santander, daquele leilão condicionado. Lembra que eu comentei nas aulas? Tá? Que o Santander, ele condiciona a aprovação se vai aceitar ou não o lance que você vai dar, tá? E nós temos os leilões judiciais, né? A gente vai trazer bastante case também interessantes do leilão judicial, que você pode comprar com 25% de entrada, o restante em até 30 meses. Eu vou mostrar agora para vocês um caso de uma pessoa que arrematou hoje, sozinha, nessa estratégia. Você não tem consulta no Serasa, você também não tem comprometimento de renda, tá? Então, isso é possível dentro dos leilões judiciais, tá? Eu vou espelhar minha tela agora lá no site no site de um leiloeiro para vocês verem quanto de oportunidade tem no mercado, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, o que vocês estão vendo aqui agora? Aqui, pessoal, eu separei esse imóvel porque eu achei uma barbada esse imóvel aqui. E quem estava aqui comigo no começo dessa aula, lembra que eu falei que eu ia mostrar um caso de um imóvel que ele não foi arrematado e uma barbada. Aqui, ó, quem vendeu esse imóvel, né? Qual que é o banco? O Banco Santander, tá bom? E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. O leilão encerrou hoje, aqui, ó, hoje, 1h da tarde, 1h30 da tarde, tá? Hoje, dia 10/9. Lance inicial, R$ 442.888 aqui no dia 8/9. E hoje, com 65% de deságio, ou seja, de desconto, ele encerrou nesse valor aqui, ó,
153 mil. Bom, esse imóvel, ele não está numa região famosa, ele não é um apartamento, mas, pessoal, é uma casa com 124 metros de construção, lá em Fernandópolis, interior de São Paulo. É uma casa de esquina, pessoal, olha que bacana. Ah, Donias, mas por que ninguém arrematou? Porque o pessoal não faz análise, o pessoal vai no efeito manada, tá bom? Então, aqui tem um outro detalhe também, é somente à vista, tá? Nesse caso, esse valor. Então, às vezes as pessoas, né, passou batido, mas imagina, você arremata um imóvel desse, você faz uma fachada aqui, uma pintura, manda podar essas árvores, né? Internamente, você dá um tapinha no imóvel, você vai colocar 15 mil reais, talvez, aqui, tá? Em reforma, e é um imóvel que você pode vender ele aí para ter uma liquidez rápida a 380 mil, 390 mil reais. Ou seja, você colocou, vamos arredondar aqui 180 mil na operação, e você pode lucrar 200 mil reais em 8 meses, 10 meses. Vocês entendem que as pessoas não estão olhando, né, o todo? A gente olha, a grande maioria olha parcial o mercado. E tá aqui, pessoal, ó, 0 participante, ó, tá encerrado, fechou, ó. Não tem mais disputa, tá? E aqui é interessante, porque aqui é um leilão de alienação fiduciária do Banco Santander. Acabei de falar para vocês das regras que a Caixa, por exemplo, segue, mas todos os bancos são obrigados a seguir essa regra. Então, aqui, ó, valor de avaliação e aqui, valor da dívida, pessoal. Por isso que está indo barato, tá bom? Então, aqui é o valor que esse ex-mutuário deve ao Santander. Se alguém desse lance aqui, 153 mil tinha levado esse imóvel sozinho, sem disputa, sem choro nem vela. Era da pessoa esse imóvel, foi feito pela Superbid, que é um leiloeiro, tá? Então, esse imóvel já encerrou, o banco agora vai consolidar a propriedade, tá bom? E aí o Santander, no caso, vai voltar a levar esse imóvel para leilão, mas tenha certeza que não vai ser mais nesse preço aqui, tá bom? Aí o banco vai reprecificar, e eu acredito que o Santander deve trazer esse imóvel por volta aí de 280, 300 mil reais em breve no mercado, tá bom? Então, uma chance perdida aí para investidores, e às vezes as pessoas não compraram porque, não é perto de onde eu moro, não é do lado da capital paulista, né? Mas aqui, ó, lucro não tem CEP. Olha que bacana. Esse imóvel poderia ter feito alguém colocar 200 mil reais de lucro no bolso em 8 a 10 meses, tá bom, pessoal? E aí, é legal esse case aqui? O que vocês acharam? Faz sentido para vocês ter um imóvel desse perfil aí? Fala, puxa, Donias, eu poderia ter arrematado esse imóvel, né? Agora vamos ter que aguardar. E agora eu quero mostrar um outro também para você, que é um leilão judicial, tá bom? E esse leilão surreal foi arrematado hoje. Eu não acreditei, eu falei, meu Deus do céu, a gente vai logo fazer a nossa turma aqui para a gente começar a arrematar isso daqui em sociedade. Bom, pessoal, aqui é um leilão judicial, tá bom? Aqui, ó, vendido, né? Então, essa pessoa arrematou. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, de 3 milhões, aqui é um alto padrão, tá bom? De 3 milhões 288, tá bom? Vamos lá, é um imóvel em Itu, também interior de São Paulo. Olha o padrão, pessoal. Olha o padrão desse imóvel, tá? Itu é uma cidade muito famosa, né? Tem bons condomínios, muitos famosos morando aqui na cidade de Itu. E Itu também agora vai valorizar ainda mais, porque está vindo o parque aí da Cacau Show, né? Que vai pegar ali um pedacinho de Itu também. Então, tem uma valorização muito grande ali na região, tá? Então, olha isso aqui, ó. Olha o padrão desse imóvel. Vamos ver se fala aqui. Aqui, ó, condomínio City Castelo, tá? Então, um condomínio muito grande aí na cidade. E, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, foi arrematado, claro, teve uma pessoa aqui que se deu bem, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu somente aqui, ó. Bom, a pessoa arrematou lance de 1.650.000, ou seja, aumentou aí 6 mil reais no valor do lance inicial, tá bom? Sabe por quanto que ela arrematou? Dando 25% de entrada e o restante em 30 meses, pessoal. Tá? O usuário chama Ruar, né? Então, essa pessoa levou esse imóvel de forma parcelada. Hoje, ó, hoje, dia 10/9, às 13 horas, esse felizardo colocou este imóvel no bolso,
tá? E aqui, pessoal, vamos falar aqui de 1.650.000, a gente está falando 25% de entrada de 412 mil reais, tá? Então, se você tem um capital de 412 mil, você consegue arrematar esse imóvel. E dependendo da estratégia, a pessoa nem termina de pagar o parcelamento do judiciário, já vende esse imóvel. Aí, como que você faz? Você vai lá, pega o valor de entrada, né, do saldo devedor que você deve ao judiciário, para aqui do judiciário e finaliza a venda ali. Essa pessoa tem a chance de colocar 1.200.000, 1.100.000 de lucro no bolso rapidamente, tá bom? Então, esse é o poder da alavancagem também nos leilões judiciais, tá? Eu quis trazer esse case fresquinho para que a gente possa, junto aqui, analisarmos, pensarmos, falar, poxa, realmente, oportunidades não faltam, tá? Então, que belo imóvel, que bela propriedade arrematada hoje, tá bom? E eu quis trazer para que vocês possam ver possível. A pessoa não precisa ter 1.650.000 no bolso, ela pode ter uma fração desse valor e com a fração desse valor ela faz a alavancagem. Adonias, eu não tenho tudo isso de 400 mil no bolso. Você pode começar com 3 mil reais, tá? Volta a refrisar, né? Porque você tem chance, sim, de fazer boas arrematações com valores pequenos, tá? Então, é isso que tem no mercado de oportunidades e tá lotado, pessoal. Tá lotado, né, de boas oportunidades. E aqui, pessoal, um outro caso, só para vocês começar a se familiarizar com o mercado. Aqui é um leilão que eu acho que ele já se encerrou, mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte. Aparentemente, um apartamento muito bom na CUPC, aqui em São Paulo, capital paulista, tá? Ele se encerrou hoje também, aqui, ó, confirmando. Ele não teve disputa, ele não teve lance, tá? Mas aqui tem um motivo que ele não teve lance. Não quer dizer que ninguém viu este imóvel. E aqui é para vocês começar a se familiarizar com leilão judicial, tá? Então, nesse caso, pessoal, ó, ele é, né, sendo feito leilão lá pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é uma execução de terceiro contra a pessoa que está perdendo aqui, porém, tem aqui, ó, os direitos que o executado possui sobre o imóvel, tá? Então, quando a gente vê essa palavra direitos, ou essa palavra vai estar no título, geralmente vai estar aqui no título, ou ela vai estar aqui logo no início da descrição, conforme este caso. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Isso só acontece nos leilões judiciais, tá bom? Mas por que, Adonias, tem que tomar cuidado? Porque é o seguinte, quando tem direitos, quer dizer que quem está perdendo esse imóvel possivelmente tem uma dívida ou uma alienação fiduciária, tá bom? E quem arremata esse imóvel assume essa dívida ou essa alienação fiduciária. E aqui, descendo um pouquinho mais, o leiloeiro coloca que aqui, ó, existe uma alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Isso quer dizer que o dono, de fato, desse imóvel, da propriedade, é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal financiou esse imóvel para essa pessoa recebeu uma ação judicial, né, de alguma outra questão, aqui no caso uma execução civil movida pela incorporação imobiliária e foi levada a leilão, no caso esse leilão. Porém, quem comprar tem que assumir um débito fiduciário atualizado até março de 2025 de mais ou menos 225 mil reais. Tá bom, pessoal? Então, ou seja, você compra um imóvel de lance de 132 mil, somado a esse valor de 132.902 reais, você tem a bagatela de 225 mil reais que você vai assumir com a Caixa Econômica Federal para que você possa ter a totalidade do bem, tá bom? Então, aqui é algo muito importante quando a gente falar em leilão judicial, o que é direitos. No caso aqui, existem os direitos que foi levado a leilão, tá bom? Então, muito cuidado quando a gente não se empolga em, eu vou buscar todo tipo de leilão, vou só aproveitar oportunidades. Não. A gente vai ter uma aula aqui, eu vou trazer o Dr. Helder, e a gente vai falar bastante de leilão judicial, tá? E vamos falar sobre direitos, vamos falar sobre outras modalidades também,
que tem umas pegadinhas ali, vamos falar sobre nua propriedade também, vocês vão entender o que é uma nua propriedade, quando você adquire o imóvel e tem ali uma pessoa que detém a posse daquele imóvel enquanto estiver em vida, né? Então, você não pode tomar posse do imóvel no caso de uma nua propriedade, existe um herdeiro, tá? Então, tudo isso a gente vai falar para vocês, mas eu quis trazer esse exemplo nessa primeira aula para vocês verem. Tem bons imóveis que foram encerrados hoje, teve um arrematado, parcelado, teve outro que não foi arrematado, e teve esse caso aqui encerrado hoje, que é direitos da propriedade, que realmente não faz sentido. Agora, suponhamos que esse imóvel, o valor de mercado dele fosse 600 mil reais, tá? Um exemplo. E aí veio por lance inicial de 132 mil. Somado a 225, valia a pena você arrematar. Porque colocando os dois valores, daria 300 e poucos mil, né? Então valia a pena, porque esse imóvel valeria 600 mil. Não é o caso, tá bom? Então você entende que nem tudo eu descarto de primeiro momento, eu tenho que analisar, eu tenho que avaliar, tá? Então aqui é um case que eu quis mostrar para vocês, para que você possa verificar, né? E já começar a entender, bacana do mesmo. Então, esse imóvel aqui realmente não faz sentido para mim, tá? Pessoal, pode ir mandando pergunta, eu vou responder elas ao final, tá bom? Só para a gente não perder o raciocínio aqui, não tem problema, pode ir mandando aí mais tarde. Daqui a pouco eu respondo vocês. Vou trazer mais um casezinho aqui, para a aula ficar dinâmica, também de um leilão, salvo erro, se não encerrou hoje, está encerrando em breve, tá? E eu quero mostrar para vocês uma outra questão também. Aqui, ó, é um outro leilão. E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Muitas vezes a gente fica, quem entende um pouquinho de mercado, fica preso a grandes leiloeiros, tá? E aqui, pessoal, é um leiloeiro que eu particularmente nem conheço, né? Mas isso não quer dizer que não tenha boas oportunidades. Então, aqui é um leiloeiro desconhecido, MK Lance, né? Leiloeiro que talvez você nunca tenha ouvido falar, e talvez se não fosse essa aula, você nunca ouviria falar dele, entendeu? Então, aqui é um imóvel em Santana, zona norte de São Paulo. E o que isso tem a ver, Danilo? Um leiloeiro você me trouxe só porque a gente não conhece? Não. Estou te trazendo porque leiloeiro que não tem audiência, geralmente não vende imóvel. Ou geralmente, quando vende, vende com pouca disputa, pessoal. Tá? Então, aqui a gente está falando de um imóvel, possivelmente pela foto aqui, uma casa, tá? E que, vamos ver aqui se tem mais fotos. Não, é apartamento, ó. Olha que bacana. Na região de Santana. Isso mesmo, lá na região de Santana. Um imóvel muito bem localizado, tá bom? E que pode ser arrematado de 950 e poucos mil reais por lance inicial de 381 mil reais, tá, pessoal? Eu não analisei esse imóvel, tá bom? Não fiz análise jurídica dele, nada disso. Mas estou trazendo aqui com uma análise comercial. Uma baita oportunidade, tá? Que pode ser arrematada e se encerrar amanhã, dia 11/9. E pasmem, não tem lance ainda, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Tem leiloeiro que é um pouquinho chato. Mas vamos ver aqui, auditório do leilão. Olha isso, pessoal. Estou falando para vocês aqui que o leiloeiro não tem audiência, né? Quantas visitas esse leiloeiro teve? 12 visitas, pessoal. Um apartamento em Santana, região nobre, você ter 12 visitas, talvez isso aqui tenha sido só o leiloeiro, né, que logou nessa página aqui, ele e os funcionários dele, entendeu? E agora eu que estou mostrando para vocês. Então é isso, zero lance até agora, tá? Nenhum usuário se interessou, por quê? Não porque o leilão é ruim, mas porque o leiloeiro realmente é desconhecido, tá bom? Então, isso daqui faz muita diferença. Realmente, investidores profissionais amam esse tipo de leiloeiro, né? Que ele não tem audiência, tá bom? Então, e aqui, possivelmente dá para a gente comprar parcelado também, colocando 25% de entrada e parcelando o restante em 30 meses, tá bom? Então, é possível, tá até aqui, ó. Aqui no CPC, aqui, ó, isso mesmo, ó, 25% do valor, mais a comissão do leiloeiro, o restante é até 30 meses, tá bom? Então, é possível, por exemplo, amanhã não teve lance, colocar uma proposta parcelada e arrematar este imóvel aqui, uma região que tem alta liquidez, a região de Santana. E aí,
Vocês estão gostando aí, pessoal? Tá fazendo sentido? Tá abrindo a cabeça aí e fala, caramba, Doniz, tem muita oportunidade. Porque às vezes a gente se limita a olhar imóveis da Caixa Econômica, né? É normal, tá bom? Talvez aqui quem esteja aqui comigo já falou, putz, Adonias, eu já acessei várias vezes o site da Caixa, já teve muitas oportunidades, mas agora não tá tendo muita coisa. E eu poderia colocar uma mentoria aqui só para falar de imóvel da Caixa, a gente ia falar aí nas 8 aulas de imóvel da Caixa, estratégias e tudo mais. Mas eu quero trazer para vocês cases diferentes, né? Eu quero mostrar Banco Santander, não foi arrematado hoje, né? Leilão judicial lá em Itu, arrematado praticamente sozinho, né? A pessoa vai ter mais de 1 milhão de lucro no bolso aí, e vende rápido, tá? Imóvel desse daqui, a pessoa em 12, 13 meses está com 1 milhão de lucro no bolso, pessoal. Colocando aí na operação 600, 700 mil reais só, ela vai colocar mais de 1 milhão, vai voltar esse valor para ela e vai colocar mais de 1 milhão de lucro no bolso, tá? Mostrei para vocês agora leilão judicial, que não vale a pena arrematar. Tem uma dívida lá de mais de 200 mil reais, né? Mostrei para vocês imóvel também lá em Fernandópolis. Foi encerrado, mas dá para colocar 200 mil reais de lucro no bolso, tá? Em 8 meses, mais ou menos. Ninguém arrematou, pessoal. Então, quando a gente fala que tem muita oportunidade no mercado que está ficando à mesa, quem não conhece do mercado, quem não entende, fala, tá falando balela. Estou vendo as disputas altíssimas, eu já participei de tantas, eu não consegui arrematar. De fato, tem disputas acirradas, mas tem uma outra questão que ninguém está olhando, né? Que são esses leilões que estão ficando na mesa. Exemplo, esse leilão de Santana amanhã, dá para colocar uma proposta parceladinha, tá? Vai dar 30, 60, 60 e poucos mil de entrada, parcela o restante ali em 30 parcelas, tá bom? Enquanto isso, você já coloca, faz no Airbnb nesse período, região de Santana está para fazer Airbnb. Vamos olhar a vocação do imóvel, né? A gente vai falar aqui, eu acho que um pouco mais nessa aula, só sobre isso. Não é só olhar o lance, não é só porque está barato que vale a pena comprar. Vamos analisar qual que é a vocação do imóvel, qual que é a vocação da região. Faz sentido comprar ou não faz sentido comprar? A gente tem que analisar essa questão também. Não vou entrar só por ser emocionado para comprar aquele imóvel, tá? E aqui eu vou mostrar um outro caso. Isso aqui são leilões ativos, tá? Que eu quis trazer para vocês também, para vocês terem uma base, né, do que tem no mercado também, né, o que dá para aproveitar, tá? Aqui, ó, acho que vocês estão vendo a minha tela, é um terreno na cidade de Itupeva, interior de São Paulo, condomínio de lotes aí de 300, 400 metros quadrados, que vale em torno de 400 mil reais, tá? Esses lotes, a variação aqui foi de 312, lance inicial de 156 mil reais. Tá? Leiloeiro também não é muito conhecido, tá bom? Mas já tem aqui bastante visitas. Olha a diferença. Esse leiloeiro, ele não é tão conhecido ainda, mas ainda assim, a diferença de 12 visitas no anterior para mais de 3 mil visitas, né? Já tem um lance aqui, tá? Então já mostra que houve uma proposta. E aqui, quando a gente fala em um lance, dá até para ver, dependendo do leiloeiro, se esse lance é à vista, se esse lance é parcelado. Aqui, ó, histórico de lances, ó, isso eu quero mostrar para vocês. Aqui, a pessoa deu o lance à vista, tá bom? Ou seja, ele mitigou qualquer possibilidade de alguém colocar um lance parcelado. Aqui é uma regrinha que é importante você saber. Se, porventura, alguém tivesse colocado um lance parcelado aqui, de 180 mil reais. Adonias, quem que tem preferência? Sempre à vista, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse lance à vista, ele supera qualquer lance parcelado, mesmo que o parcelado seja de maior valor, tá bom, pessoal? Então, uma regrinha que vale para leilão judicial, tá? Então, é isso que eu falo, terreno, baixa disputa, ainda tem um lance, faltam 14 dias para encerrar, só que aqui um outro ensinamento. Essa pessoa aqui que deu lance é um emocionado que a gente fala, né? Faltam 14 dias, pessoal. A pessoa já colocou lance. Para que isso? Aguarda, né? Aguarda o último dia, tá? Porque isso aqui desperta interesse. Às vezes, as pessoas não estavam nem olhando esse imóvel, mas quando vê um lance aqui, falou, pô, deve ser bom esse negócio, né? Já teve gente 14 dias antes deu lance. Então, eu sempre gosto de falar o seguinte, evita dar lance antes, não seja um emocionado nos leilões de imóveis, tá? Então, lance é no dia, faltando minutos para o encerramento, para evitar chamar atenção, tá? Então, nesse caso aí, um leilão
que tem 50% de desconto, interessantíssimo, né? Eu vou mostrar aqui um outro para vocês. Eu estou querendo trazer, pessoal, bastante oportunidades aqui nessa nossa primeira aula, só para vocês entenderem que nós vamos ser dinâmico aqui, tá? A gente não vai ser chato, não. Não é para ser uma mentoria chata, mas para ser dinâmico. Aqui, por que eu trouxe esse imóvel? Porque ele é um imóvel, ó, foi encerrado hoje. Eu nem vi aqui se teve lance ou não. Eu separei ele aqui durante o dia, mas vamos lá. Leiloeiro. Esse leiloeiro, pessoal, para quem não está habituado com leilão, é o mais famoso vou colocar do estado de São Paulo, tá bom? É o Zuc, antigamente chamava Zuckerman, tá? É o leiloeiro Zuc. Então é o mais famosinho, é o astro dos leiloeiros, tá? Grandes investidores profissionais, não gostam de participar de leiloeiro famoso. Quais são, Adonias? Nós temos aqui em São Paulo o Zuc, a Mega Leilões, o Freitas, o Biase e umas dezenas aí de leiloeiro famosinho, tá? Mas por que eu trouxe esse caso? Porque um imóvel com 48% de deságio, ou seja, de desconto, tá aqui, pessoal, ó. Teve algum lance? Não, não teve lance, 0 lances, tá? Então, quer dizer o quê? Que as pessoas estão buscando somente o efeito manada, né? Aqui é um imóvel que é um galpão comercial. Aqui, ó. Olha que bacana esse galpão comercial. Só que as pessoas não estão olhando para esse tipo de imóvel. As pessoas olham só para apartamento. 95% de quem está no mercado de leilão de imóvel está olhando somente para apartamento. E, pessoal, o lucro não está, muitas vezes, em comprar apartamento. Apartamento é mais fácil, Adonias, concordo. Né? Você consegue comercialmente ali prever muito mais coisas, né? E tem menos estrutura a ser mexido e tudo mais. Mas olha que bacana, um galpão desse, né, na região aqui de Sumaré, né, interior de São Paulo também, encerrou sem nenhum lance, tá? Então, às vezes, é a questão de a gente abrir ali e fazer uma análise, entrar em contato com imobiliárias locais, questionar como que é essa região, como que é esse mercado para galpão em Sumaré. A gente rapidamente vai ter um norte de mercado. Às vezes é um imóvel que você compra aqui, no caso é somente à vista também, tá? É uma alienação fiduciária. Às vezes você compra esse imóvel por 284 mil e facilmente você coloca uma alocação de 6, 8 mil reais. E com a alocação de 6, 8 mil, você vai lá e vende daqui 12, 15 meses o imóvel por 500 mil. Tomar uma água aqui. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? A gente tem que ver a vocação. Nós temos que analisar qual que é o cenário que é aquela região. Imagina colocar uma alocação de 6 mil aqui, dá 3%, quase 3% ao mês do que você investiu, tá? 2 e poucos por cento. E você, talvez em 15 meses, você vendeu esse imóvel e colocou mais de 200 mil reais de lucro, mais a alocação que você recebeu naquele período, tá? Então, pessoal, é esses insights que eu gosto de cutucar o investidor, de mostrar para o investidor, para que a gente não faça só arroz com feijão. Arroz com feijão está todo mundo fazendo. E não é essa a ideia. Fazer arroz com feijão, a gente não precisaria de uma mentoria para nos mostrar, né? Eu vou comprar imóvel lá da Caixa mesmo, vou ficar disputando lá, doidado, e vou ficar reclamando que não tem oportunidade no mercado, né? Então, você poderia estar nessa pegada, tá? E tá tudo certo, ok? Só que vamos olhar o mercado, vamos analisar. E aqui, olha isso também. Aqui, ó, Bradesco. Lembra que eu falei que o Bradesco tem oportunidades incríveis? Imóvel lá na cidade de Mogi Guaçu. Vamos ver se tem mais fotos aqui. Foto do condomínio, é um condomínio fechado, não tem foto do imóvel em si, tá bom, pessoal? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. De 1.225.000 reais, valor de mercado, vai à venda por 480 mil, que é o valor da dívida, pessoal. Valor da dívida somente 480 mil. Então você pode arrematar esse imóvel com mais de 60% de desconto, tá bom? É um deságio absurdo no imóvel desse, tá? Geralmente, débitos aqui o Bradesco paga, tá bom? Por ser uma alienação fiduciária. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Data do leilão, dia 2/10. Nós temos aí menos de um mês para esse leilão acontecer.
e esse imóvel ser vendido aí possivelmente por 480 mil ou próximo disso, tá bom? Então é isso. Onde estão as oportunidades? Longe de onde você mora. A grande maioria vai estar longe de onde você mora. Imagina se alguém consegue arrematar esse imóvel por valor mínimo aqui de 480 mil, daqui 10 meses está colocando no bolso 600 mil, 700 mil reais de lucro. É possível. É possível. Por isso que quando eu falo que o leilão pode mudar a sua vida, não é falando só para vender uma mentoria, só para ganhar a sua atenção. Não, realmente ele pode mudar a sua vida, tá bom? Às vezes você está com capital ali, fala, puxa, Donias, eu tenho aqui um capitalzinho aqui que está rendendo lá 1% ao mês, eu estou com medo de tirar esse capital do banco. Aqui você tem chance de multiplicar quantas vezes esse capital, né? Então, 480 mil, você pode arrematar esse imóvel e colocar aí 500, 600, 700 mil de lucro, tá bom? Então, é possível e esse é o poder do mercado de leilão de imóveis, tá, pessoal? Então, eu separei esses imóveis. Eu vou mostrar o último aqui. Também, esse daqui, quando a gente fala de leilão extrajudicial, às vezes a gente acha que é somente bancos, né? Bancos conhecidos, Bradesco, Santander e afins. Mas também tem outros tipos de leilões extrajudiciais, que no caso aqui que eu vou mostrar para vocês é uma securitizadora, tá? Então, ela tem um crédito, ela adquiriu esse crédito, ou ela emprestou esse valor e a pessoa não honrou e ela levou para leilão. E aqui, pasmem, um desconto de 77% nesse caso que eu vou mostrar para vocês. 77%. Tá? Bom, tá aqui na tela. Um imóvel, eu acho que salvo erro aqui na capital. Aqui, ó, Santo André. Imóvel lá em Santo André, região ABC, né? ABC aí, muito bom. Ó, pessoal, de 605 mil, tá? 605 mil por 141 mil, agora dia 18/9. Daqui 8 dias ele se encerra. Apenas 8 dias. Né? Claro que vai ter disputa, pessoal. Mas olha aqui, ó, apenas 274 visitas, tá? Ou seja, baixa audiência do leiloeiro, muita baixa audiência. Suponhamos que esse imóvel saia por 200 mil, um baita desconto, uma baita oportunidade, tá? Você arrematou o imóvel aí de 600 mil por 200, é surreal, tá? Mas aqui não pode ser emocionado, né? Aqui você tem que aguardar, aí, ó, tá todo mundo aguardando, ó. Aqui, tá vendo essas cabecinhas? Para quem não conhece, são habilitados. O que são habilitados? São pessoas que demonstraram interesse e se cadastraram no site do leiloeiro ou só para acompanhar, ficar aqui apenas olhando, ou são pessoas que têm interesse em dar lances, tá? Então, são 16 habilitados, possíveis 16 pessoas interessadas, tá? Mas só apenas 274 visitas, né? Então, baixíssima audiência. Esse aqui dá tempo ainda da gente, se alguém aqui do grupo quiser participar, dá tempo, tá? É um imóvel muito bacana. Salvo erro, esse imóvel é somente à vista. Tá aqui, ó, credor fiduciário, né? Então, é uma companhia de securitização, tá? Então, ela possivelmente deve ter comprado esse crédito, alguma coisa assim. Então, ela está levando para leilão de alienação fiduciária. Esse valor de 141 mil é o valor da dívida, tá, pessoal? Lembrando que o devedor aqui pode, até a data do leilão, no caso, até o dia 18/9, entrar aqui e pagar esse saldo devedor em juízo, tá bom? É possível, tá? E aí o leilão é sustado ou cancelado, que a gente fala, tá bom? Então, uma baita oportunidade que tem no mercado aí para ser analisada, né? E quem sabe até arrematada, tá bom? Então, pessoal, eu só quis trazer esses casos aqui para vocês entenderem, né? Que tem muita coisa no mercado, tem muita coisa que vale arrematar, tá? E tem muitos imóveis feitos até variações erradas, né? Esse caso mesmo que eu comentei de um parceiro nosso que está aqui no grupo, o imóvel, a variação de mercado, pasmem, é de 300, 400 mil reais. Lance foi avaliado, tá, por 50 mil reais o valor de avaliação dos imóveis. E está indo a lance inicial por 30 e poucos mil. Tá? E até comentei com ele, até falei um case interessante. Eu já vi muitos leilões, pessoal. Isso é raro de acontecer, mas eu já vi bastante. Eu trabalhava com um leiloeiro bem famoso, alguns anos atrás, e às vezes as pessoas... Por exemplo, aconteceu aqui, ó, avaliação 300, 400 mil,
Aí, por algum motivo, foi avaliada errado, erroneamente ali, e aí foi a leilão por 50 mil, lance inicial, tá? As pessoas não arrematam a 50 mil, aguardando cair mais. Aí caiu para 30. Aí começa a ter disputa. Aí vão arrematar esse imóvel talvez por 100, 110. Se alguém tivesse a estratégia de dar lance na primeira praça por 50 mil, eu já vi muitos casos de arrematar sozinho. Tá? Por quê? Tá todo mundo aguardando a segunda praça. Quando um vai lá e inverte a estratégia, for lá e dá lance na primeira praça, ali faltando uns minutinhos para encerrar. Essa pessoa arremata sozinha, tá? Então, o leilão ele é muito dinâmico. A gente tem que acompanhar essa dinâmica do leilão, tá? Para a gente não ficar ali aguardando vir o menor preço, e quando chega o menor preço, a gente perde a oportunidade, porque vai ter muita disputa. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui eu quis fazer rapidinho aqui para vocês, né? Só entenderem ali um pouquinho da dinâmica do mercado imobiliário, para a gente dar sequência aqui na nossa apresentação, tá bom? E aqui eu quero falar rapidamente aí do checklist, né? Da mentalidade do investidor, tá bom? E aqui a gente vai falar, né? Sobre visão de longo prazo. O que é isso, Adonias? Seguinte, às vezes você vai arrematar um imóvel, que nem eu mostrei nos cases lá dos imóveis de Bauru, Minas Gerais, sempre você vai olhar longo prazo. Às vezes tem arrematação que não é rápida, que nem a gente mostrou. Eu mostrei vários cases aqui para vocês, que são cases rápidos. Eu arrematei um imóvel que valia 400 por 150, já coloco no mercado 10, 12 meses, eu coloco 200 mil de lucro no bolso. Mas tem imóveis, tem estratégias que ela pode demorar 1 ano, 2 anos, tá? E aí você tem que fazer a visão de longo prazo, lucrar naquele período, né? Então fazer um Airbnb naquele imóvel, colocar uma locação tradicional, tá? Para que você possa fazer a construção do seu patrimônio. Eu mostrei, acredito que vocês me acompanharam nas aulas gratuitas, um imóvel que eu arrematei na cidade de Bauru, interior de São Paulo. Eu coloquei ele para aluguel. Quem pagou meu financiamento durante quase 2 anos foi os inquilinos. Esse imóvel valorizou nesse período. Aquele imóvel que eu comprei por 70 e poucos mil, valia na época 110. Depois de quase 2 anos, esse imóvel eu consegui vender ele ali, salvo erro, foi 160 mil. Tá? Então ele valorizou e eu não desembolsei dinheiro naquele período. Foi o meu inquilino que pagou o meu financiamento. Eu só aguardei a valorização. Tá? Com um pouco mais de 4 mil reais de entrada, eu consegui fazer 80 mil reais de lucro. Claro que tive despesas com reforma, tive despesas com documentação, mas vocês entendem o poder aí da multiplicação? Tá? Então, isso é a visão de longo prazo. E a visão de curto prazo é o que eu acabei de mostrar para vocês. Boas oportunidades, comprou barato, já coloca para venda, já faz aí a estratégia para girar o negócio. Disciplina financeira, né? É quando você tem que definir teto, pessoal. Isso a gente vai bater muito, né? A gente vai colocar o teto ali do imóvel, para que você não passe daquilo ali. Eu vou mostrar daqui a pouco uma calculadora, eu até coloquei aqui para a gente fazer uma análise de um dos imóveis que a gente mostrou para vocês agora há pouco, né? Onde a gente vai colocar as estratégias para a gente não ultrapassar quanto que você vai ter de lucro ali, né? E aí você vai ser um investidor disciplinado, então você vai ficar dentro daquele limite, tá? E além disso caixa extra, né? Para você pagar a taxa, escritura, dívida, se tiver, e tudo mais, sem sufoco, tá? No caso também a gestão de risco, né? Locação do imóvel e da região, né? E o plano B. Então, exemplo, você pegou um imóvel ali, vamos fazer um Airbnb, vamos fazer estratégia. Como que é aquela região? Às vezes, vamos usar um exemplo aqui, um galpão industrial, a região começa a perder indústrias ali, né? Então você já está atento, você tem um plano B, você transforma ali no self-store, né? Ou aluga para logística, ou subdivide aquele imóvel e passa a alugar para pequenas empresas, tá? Ou, no caso do Airbnb também, você, em vez de eu alugar para o mercado tradicional para me pagar R$2.000 por mês, posso fazer 6, 5 no Airbnb, né? É uma região que é propícia, talvez, para isso, tá bom? Então, é fazer a gestão de risco, né? Entender a vocação do imóvel. A Kathleen vai falar muito sobre isso, né? Na parte de house flipping, tá? Frieza emocional. Não agir
por emoção, agir sempre pela razão, não ser um emocionado, tá, pessoal? Então, muitas vezes as pessoas entram no leilão de imóveis e o coração dispara, você fica eufórico, né? Mas você tem que ter sempre a razão, não agir pela emoção, tá? Aprendizado contínuo. Isso, pessoal, não pode parar. A gente tem que estar sempre em evolução, tá bom? E edital, considera que ele é um contrato, tá? E eu sempre falo que edital também é Bíblia, né? Por que o contrato, Donias? Porque o edital você tem que ler ele como se fosse a sua vida, tá? Você tem que olhar todas as cláusulas. Quando você vai assinar um contrato, você não lê muito bem aquilo ali para ver se você não está assinando algo que você não concorda, ou sendo trapaceado, a mesma coisa é edital. Você não pode mudar ele, mas você pode pular fora. Tá? Então, considera como um contrato, leia ele atentamente, né? Ali você vai verificar nas entrelinhas se débitos recaem sobre você ou não. Naquele caso que nós mostramos, o imóvel, os direitos do imóvel. Então, imagina você arrematar o imóvel por 130 mil reais, legal, fez um excelente negócio, e aí depois, dia seguinte, você descobre que você assumiu uma dívida de 250 mil reais também, né? Sem imaginar. Então, isso é necessário você ler o edital com calma para que você não faça besteira. E o mercado é a nossa sala de aula, né? Então, no mercado você vai aprender, no caso você está nessa mentoria aqui justamente para mitigar erros, né? Então, quando você vai para o mercado, você já vai treinado, você vai com um olhar já atento, fala, puxa, Danias, foi bacana você me dar esses insights, porque agora eu entendo, né? Eu sei o que é um leilão judicial, eu sei o que é um leilão de alienação fiduciária, o valor da dívida aqui no segundo leilão, o valor do primeiro leilão é o valor de mercado, já entendo, já sei que nesse caso é somente à vista, posso ver também um leilão judicial, que eu posso entrar parcelado, não precisa colocar todo o capital, ou não, eu vou para os imóveis da Caixa, vamos fazer uma aprovação de financiamento, a gente vai ter aula disso também, vamos fazer ali uma boa composição com outras pessoas para aprovar um financiamento em 2, 3 pessoas, ali também é possível, tá? Então isso é aprendizado, isso é viver o mercado, tá? No caso, mentalidade jurídica, né? Então, entender o ônus, entender a ocupação, tá? Então, a gente tem que analisar. Tem dívida de IPTU, tem dívida de condomínio, tem ali que baixar uma penhora, tem uma indisponibilidade. Então, a gente tem que entender. Por quê? Exemplo, esse imóvel que eu arrematei, que dá na cidade de Ilha Comprida, ele tem, pessoal, 8 indisponibilidades e penhoras. Ao todo, juntando, tem 8 lá na matrícula. O que isso quer dizer para mim como investidor? Tá? Quando eu adquiro um imóvel que tem algumas penhoras, indisponibilidades, enfim, essas questões, eu tenho que ter ciência que eu vou demorar para registrar esse imóvel. Então, se porventura o ocupante ele causar de uma certa forma, eu falar, olha, eu saio do imóvel, mas me apresenta a matrícula registrada no seu nome para que eu possa sair do imóvel. Deu ruim. Deu ruim porque eu não tenho essa matrícula. E eu vou ter essa matrícula daqui talvez 4 meses. Porque, primeiro, eu tenho que baixar todas as penhoras. Tem penhora lá na Bahia, tem penhora lá em Minas, tem penhora em São Paulo. Então, aí o jurídico tem que ir lá peticionar em cada processo para baixar aquelas penhoras. Tá bom? Só que quando eu adquiri, eu já sabia. Então, qual que foi a minha estratégia? Primeiro, ir na negociação amigável, colocar benefícios ali para o ocupante, e se porventura ele falasse que não ia sair, que queria a matrícula, eu ia já colocar uma outra estratégia. Falar, ok, tudo bem, só que então eu vou entrar com uma ação contra você, e quando apresentar a matrícula, sair a matrícula, eu te apresento, só que nesse período eu vou te cobrar aluguéis do imóvel, tá? Então eu ia voltar com uma outra contraproposta com ele, né? Outra estratégia, tá? Então, eu tinha ciência que eu poderia, de fato, ter a posse desse imóvel daqui 4 meses, possivelmente, tá bom? Então, eu entrei sabendo daquele meu risco calculado que a gente comentou no começo da aula, tá bom? Então, é saber aonde você está pisando. Claro que com uma negociação bem feita amigavelmente, eu já tenho o documento assinado, eu recebo a posse do imóvel, por exemplo, agora dia 30/9, tá? Já tenho ali e vou registrar esse imóvel possivelmente daqui uns 3 meses, tá? Dessas 8 penhoras, a gente conseguiu baixar uma, tem outras 2 que já houve comunicação no processo, que o juiz notificou a Caixa para ela apresentar alguns argumentos ali, mas tem ainda mais umas 5 ali,
que ainda não teve movimentação, tá parado, tá? Então, mas eu já sabia do risco, tá bom? E no caso aqui, nós temos depois negociador estratégico, né? Que é o que eu acabei de falar, né? Planejar a saída ali daquele ocupante, já pensar qual que vai ser a sua próxima etapa, vai ser revenda? Vai ser locação? Vai ser Airbnb? Né? Então a gente já tem que saber, você já tem que se programar, tá? Se não vender rápido, como que você vai fazer para você lucrar naquele período? Então você tem que ser estratégico, já comprar planejando a saída, né? Que seria uma revenda, uma locação, tá? O caso aqui também, paciência estratégica é fundamental, tá? O tempo faz parte do lucro, tá? Mas também, paciência não quer dizer comodismo, né? Uma coisa é paciência para arrematar, é paciência para guardar uma desocupação, que nem poderia acontecer comigo, mas também a gente tem que tomar cuidado, que paciência, ou melhor, que o tempo também, ele corrói o seu lucro, tá? Então a gente tem que fazer bem o cálculo ali, para programar mais ou menos quanto tempo eu vou precisar até a posse do imóvel. No caso de um leilão judicial, pode acontecer de demorar 12 meses para você ter uma posse, só para você ter uma base, tá? No leilão extrajudicial já é mais rápido, né? O processo já é um pouco mais ágil, porque não depende 100% do judiciário, tá? E também nós temos que ter visão de oportunidade, né? É o que eu acabei de mostrar para vocês agora, né? Algumas opções ali. É visão de oportunidade. E além do desconto, análise de localização, potencial do imóvel, análise de imóveis que não estão no radar da grande maioria, né, do efeito manada, que seria terreno, seria imóvel comercial, seria casas, seria imóveis no interior, tá? Então a gente também tem que ter essa visão de oportunidade, tá? E postura profissional, né? Você vai ter uma planilha buscando os leilões, uma planilha para precificar o que você vai participar ali, você vai já calcular dívidas, margem de lucro, tá? Isso vai evitar decisões aí por impulso, tá bom? E vai tornar o processo repetitivo e escalável, tá? Então, essa mentalidade do investidor é fundamental para que nós possamos dar o primeiro passo, mas o primeiro passo com sucesso, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui um outro negócio para vocês, que eu acho bem interessante, que é a nossa calculadora. E essa calculadora eu vou mandar essa semana ainda para vocês lá no nosso grupo, tá bom? Que ela vai ajudar muito você a entender, né, a precificar toda essa questão dos imóveis, tá bom? Então, deixa eu espelhar minha tela novamente aqui, que eu quero mostrar para vocês como que ela funciona. Eu acredito que vocês estão vendo a minha tela aqui. Eu separei aqui, eu acho que um dos últimos imóveis que nós mostramos, né, que estava no valor de 442 mil de valor de avaliação e 153 mil lance inicial, né? E aqui, pessoal, é uma calculadora que eu coloco assim, ó. Eu posso colocar ela com a opção de financiamento. Durante as próximas aulas, eu também vou mostrar essa calculadora, a gente vai usar mais ela para vocês entenderem. Aqui eu posso colocar que é financiamento, tá? Ou não, no caso seria à vista. Nesse caso aqui era um imóvel de alienação fiduciária, então não permite financiamento. Minha intenção, no caso aqui, é investir, mas eu posso mudar para morar. É que o investidor muda os cálculos, tá? Estou colocando a Selic atual de 15%, lucro mínimo desejado, no caso de 30%. Nesse imóvel, estipulando uma revenda média de 12 meses, tá? Aqui não vou considerar porque não é financiado, tá bom? Se houvesse condomínio, né, eu ia colocar aqui, no caso desse imóvel não tem. Já estou considerando uma revenda, né, uma comissão de revenda para a imobiliária de 6%. Caso não tenha essa comissão, você já vai eliminar esse custo, tá bom? A gente pode depois tirar ele, se não tiver. Aqui nós temos documentação de 5%, a gente tem que considerar, que acabou tirando, mas eu vou considerar, tá? Então, o que seria documentação de 5%? Registro, ITBI, tá? Escritura, então tem que considerar, acabei alterando. Comissão de leiloeiro tem nesse caso, então considerei aqui de 7.650 também. IPTU anual, coloquei em torno de R$3.000. Reforma em torno de 8% do valor da arrematação, ou seja, 12.240. 8%, pessoal, é uma média mesmo que a gente coloca, tá? Se for casa, dependendo da situação da casa, a gente vai para 12% aqui, tá bom? Mas uma média é 8%.
Custos, outros custos e custos indiretos, deixa um valor aqui padrão, que seria combustível, alguma coisa assim, almoço para ir no local. E aqui me dá um total de despesas que eu teria para aquisição desse imóvel, tá? Custo total do imóvel considerando as despesas e um valor de revenda de 416 mil, tá bom? Por que 416? Já está tirando a comissão aí de corretagem, né? Já está calculando também o imposto de renda. Adonias, como que eu faço para não pagar esse imposto? É só do lucro que você tiver, você repetir a operação, a gente consegue eliminar esse imposto, tá? Mas isso a gente vai conversar bastante com o contador, tá? Vou trazer aqui. Nessa operação aqui, pessoal, em 12 meses, eu teria um lucro final de 196 mil reais, tá bom? Um ROI de mais de 111%, uma performance acima da renda fixa atual de mais de 740%, tá? Então, essa aqui é uma calculadora que a gente utiliza bastante, né? Eu utilizo muito essa calculadora, porque às vezes você está na empolgação ali daquele imóvel, vale a pena, não vale a pena, eu lanço aqui na minha calculadora e ela já me dá aí todo um parâmetro, se vale a pena, quanto que eu vou lucrar aproximadamente, né? E ela que vai determinar se eu entro ou não no leilão, tá? Essa calculadora eu vou mandar para vocês, tá bom? Então vocês vão ter ela aí nos próximos dias, lá no grupo, tá? Para que vocês possam analisar. E ela é importante, tá? Coloca na calculadora, porque ela vai dar um parâmetro para você ali. Aí depois, nas próximas aulas, eu vou trazer cases aqui de imóvel financiado, aí a gente vai colocar lá e vocês vão conseguir ter um parâmetro. Ah, legal, esse imóvel financiado, quanto que vai me dar de ROI, né? Quanto que vai me dar de lucro, colocando com um valor baixo na operação, tá? Então, é importante para a gente avançar numa arrematação, tá? Sequenciar aqui para nossa apresentação, estamos aí finalizando já, pessoal. E aqui nós vamos falar sobre verdades essenciais aí, né? Com exemplos práticos, né? Perdão. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, leilão de imóvel, ele é incrível, mas você tem que entrar com método. Não adianta, eu vou entrar só por entrar pela emoção, ou só vou focar no preço, vou ignorar a documentação. Esquece que vai dar ruim, tá? Então, a gente tem que estar preparado, né, para entrar e saber que o segredo está na análise, planejamento financeiro e estratégia, tá bom? Então, segurança sempre vem, né, de análise, não de sorte, né? Então, não adianta você entrar no imóvel, entrar naquela disputa sem segurança, sem análise, só aguardando a sorte, né? De forma alguma vai dar certo, tá? Até separei aqui um exemplo, tá? Tem dois investidores disputando o mesmo apartamento, tá? Um dá lance sem verificar edital, tá? Que nem eu mostrei para vocês, imagina, dou lance sem saber que tem um direitos ali, tá? O outro estudou e viu que tinha 40 mil de condomínio atrasado. Beleza? Quem analisou vai entrar preparado. Calcula tudo, né? Ele vai colocar na calculadora que eu acabei de mostrar aqueles 40 mil de condomínio. Já quem não calculou, ele vai contar com a sorte. E aí ele vai descobrir depois e vai perder parte do lucro, né? Que ele vai ter que pagar aqueles 40 mil. Tá bom? Então, segurança vem de análise e não de sorte, tá, pessoal? Isso é muito importante. A outra questão é, cada imóvel tem uma estratégia. Revenda, reforma, locação, Airbnb, né? Então, a gente tem que saber. Eu vou entrar nesse leilão, mas o que eu vou fazer nesse imóvel? Antes de eu entrar no leilão, eu tenho que saber, né? Coloquei na calculadora, faz sentido. Fiz a minha análise, né? Já garanti, já fiz tudo certinho. Qual que é o potencial desse imóvel? Né? Ele está numa região que dá para fazer Airbnb? Não, não dá. Tá, então, se eu colocar numa locação tradicional, quanto vai me trazer de rentabilidade? O X, vale a pena? Não, não vale porque eu vou ficar com o dinheiro empacado. Então, eu já tenho que comprar esse imóvel, sabendo que eu preciso fazer uma rápida reforma e já colocar ele para venda para fazer o giro rápido. Então, cada imóvel tem uma estratégia e a gente tem que saber exatamente qual é a estratégia para que eu não fique muito tempo aquele imóvel pensando em qual vai ser a estratégia depois que eu arrematar. Não, já tem que estar muito claro isso, tá bom? Também, paciência é essencial, tá? Nem todo imóvel é uma boa oportunidade, tá? Então, às vezes, a gente está achando, eu entrei nesse imóvel, eu queria muito e não consegui arrematar.
paciência, vamos para o próximo, vamos analisar outro, né? Ou às vezes aquele imóvel que você estava achando que era uma boa oportunidade, você fez tudo isso que está comentando até agora e você descobriu que não vale a pena. A calculadora não fechou a conta, não tem uma estratégia ali, né? Para uma revenda rápida, a região não tem boa liquidez, para alocação também não faz sentido, então pula fora. Parece ser bom, né? Mas às vezes não é. Agora, acho que tem um mês atrás, eu analisei um imóvel na cidade de Birigui, tá? Para mim. E aí eu vi lá, a avaliação do imóvel estava em 100 mil reais e o lance inicial em 40 mil da Caixa. Eu fui lá e falei, eu vou ficar com esse imóvel. Fiz análise, né, financeiramente estava super a pena. Só que aí eu peguei, pessoal, e liguei na imobiliária, em imobiliárias locais e comecei a conversar com o mercado local. E eu vinha descobrir que liquidez na região é horrível. Tem muito tipo de casas similares àquela na região. A avaliação foi feita de uma certa forma errônea para mais. Eu desisti, porque no final ia ganhar 10, 15 mil para demorar 15 meses para ganhar 10, 15 mil, né? Ia colocar um esforço muito grande, então eu entendi que não valia a pena, tá? Então eu saí fora daquela operação porque ela não fechava a conta para mim, tá? E aqui no outro caso lucro vem da estratégia, não apenas do desconto, né? Meio que corrobora com tudo que a gente está falando aqui, né? Um exemplo, um imóvel de 20% de desconto, mais bem localizado e com vocação para Airbnb, pode gerar um retorno muito maior do que outro com 40% de desconto em região que não tem demanda para venda, não tem liquidez. Então você entende que o lucro ele vem da estratégia, não apenas do desconto, tá? Esse caso é muito claro para mim nesse imóvel, o último que eu arrematei, tá? O lucro está entranhado ali numa operação de Airbnb muito maior do que uma possível revenda somente, tá bom? Outra questão é investir fora da cidade, ampliar ganhos, né? Então a gente já falou isso daqui no decorrer aqui da nossa aula, que o lucro não tem CEP, vamos olhar para fora da onde nós estamos localizados, para fora do nosso bairro, para fora da nossa cidade, e quem sabe até para fora do nosso estado. Apesar que o estado de São Paulo tem muita oportunidade, tá? Mas às vezes você olha ali, Doniz, eu conheço a região de Minas, eu conheço a região do Sul, eu tenho um familiar lá, uma região maravilhosa, por que você não está olhando lá ainda, né? Então, super a pena, tá? E o último caso apoio jurídico e técnico é indispensável, tá, pessoal? Então, a gente precisa de apoio, né, técnico. Do técnico o quê? É entrar em contato com a imobiliária local, é conversar com o corretor local, entender como que é aquilo ali. Apoio jurídico, a gente vai entrar no leilão judicial, a gente tem que pedir uma análise ali minuciosa do processo, tem que ser feito com advogado, tá? Eu tenho uma equipe jurídica aqui, pode mandar para mim, Doniz, eu quero entrar nesse leilão aqui, nesse período a gente vai analisar para vocês, tá bom? Então, manda que a gente faz todo o processo de análise, mas a minha ideia aqui é abrir o horizonte de você que está aqui comigo, tá bom? Mudar o seu pensamento, mudar a sua estratégia. Às vezes você estava pensando somente numa modalidade de leilão, né, focado no leilão extrajudicial, no leilão da Caixa, e aqui nós vamos ampliar esse seu conhecimento, ampliar, né, a busca por oportunidades, tá bom? E a gente vai auxiliando você em todas essas etapas aqui, e você vai galgar o sucesso sempre aqui conosco, tá? E aqui, vamos falar sobre erros mais comuns, né? Então, mais ou menos revisando aqui o que a gente já falou até agora, né? Adonias, lei edital é regra, pessoal. Lei edital com muita atenção, né? Não subestime tempo em imóveis ocupados, tá? Então, é que nem eu falei, no meu caso, que eu arrematei, se eu subestimasse ali que eu poderia ficar com ele 4 meses sem ter a posse, eu daria um tiro no pé, né? Então eu não subestimo isso, eu tenho que analisar. Pô, eu posso ter a posse em 30 dias, como eu posso ter a posse em 6 meses? E se porventura acontecer eu ter a posse em 6 meses, eu estou calculando isso, né? Está dentro do meu custo? Porque se eu tenho a posse em 6 meses, eu tenho que reformar esse imóvel, vou gastar um mês para reformar, depois eu tenho que colocar ele para venda, posso demorar mais 12, 10 meses para vender, ou seja, aquela previsão que eu tinha de vender em 10 meses, talvez demorou 15. Tem que estar dentro do meu custo, porque eu estou pagando condomínio, eu estou pagando IPTU nesse período, tá? Automaticamente eu tenho que calcular todos esses custos, né? Tem que calcular ITBI, registro, condomínio, tenho que pagar condomínio em atraso, tem dívida, tenho que calcular. Tem dívida de IPTU para eu pagar, tenho que calcular.
Qual que é a reforma? O percentual de reforma está dentro do que eu calculei, né? É um apartamento, vou colocar 8%, é um imóvel, um sobrado. Eu percebi que tem uns pontos de infiltração ali de forma externa, quando eu visitei, né, a região, eu já tenho que subir esse meu budget de 8% para 12%, né, para considerar ali, tá bom? Considerei alguma ajuda para aquele ocupante ex-mutuário sair do imóvel, às vezes R$ 1.000, R$ 1.500 de ajuda, tem que estar considerado isso também, tá? Então, tudo isso tem que estar dentro do meu budget aí de custos, tá? E também ter uma estratégia clara de saída. O que seria a estratégia clara de saída? Eu tenho que entrar, comprar o imóvel e saber exatamente a minha estratégia de saída. É locação? É venda? Qual que é o prazo? Tem que estar muito claro, tá? E agir por emoção, jamais. Ou melhor, agir por emoção, isso, agir por emoção, jamais, né? Sempre por razão, pessoal. Então, não sejamos emocionados no mercado. O mercado, ele precisa de pessoas com razão, tá? Então, como assim, Adonis? Não dá lance antes da hora, dá lance faltando os últimos minutos ali para encerrar. Não entra numa disputa que já passou o seu budget ali, já chegou o seu limite financeiro, não vai além disso, porque isso vai prejudicar a sua rentabilidade futura, tá bom? E contar com apoio especializado, vocês estão se especializando, tá? E precisar de apoio jurídico, tem que ter ali, tem que calcular também, tem que entrar sabendo, pô, eu vou entrar no leilão judicial, ele é mais complexo, então eu tenho que ter um apoio jurídico ali específico, né? Ou um apoio ali para vender esse imóvel, a gente vai ter aula sobre isso. Eu comprei o imóvel, poxa, vamos fazer ali uma busca nas melhores imobiliárias locais, corretores, para a gente ter um êxito ali na arrematação, na venda, né? E aí aqui, aplicação rápida é o que a gente já falou, né, praticamente no começo da aula, onde encontrar oportunidades. E aqui eu já trouxe para vocês hoje alguns cases bem bacanas, né, de imóveis. Acho que amanhã, quarta que vem, eu vou mostrar um pouco mais de onde eu encontro essas oportunidades. Eu quero treinar vocês também a encontrar de forma rápida essas oportunidades, tá bom? Para que vocês tenham um olhar treinado. Talvez eu traga aí durante a semana algumas opções de imóveis que eu for encontrando, eu vou colocando no grupo ali para vocês, tá bom? E análise jurídica e estratégica que a gente veio falando aqui no decorrer da nossa aula, né? Então a gente tem que saber ali exatamente, né, na nossa análise jurídica, quais são as estratégias para eu entrar e sair rapidamente da minha operação, e o que importa é colocar aquele lucro no bolso. Exemplo, mostrei cases que a pessoa vai colocar 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 no bolso em 10, 12 meses, outros tinham a possibilidade de colocar 200 mil, né? Então ele entra sabendo exatamente o momento da saída, que seria da venda daquele imóvel. Tá bom, pessoal? Eu vou abrir agora aqui para a gente ver os comentários de vocês, tá? Vi que bastante gente fez pergunta, e agora é a hora de a gente começar a responder. Quem tiver dúvida, coloca aqui nos comentários, para a gente começar a tirar a dúvida de vocês aqui, que vai ser bem bacana, tá? O Afonso mandou aqui. Como que eu vejo os leilões? Bom, Afonso, eu vou mostrar para vocês, tem a plataforma da Núcleo Leilões, vou espelhar aqui, coisa rápida, tá? Eu uso muito essa plataforma, eu gosto, tá? E aqui, pessoal, quem quiser conhecer, se cadastra lá, tá bom? Eu vou mandar um cupom depois. Essa plataforma é uma plataforma paga, tá bom? Mas a turma da mentoria vai ter 30% de desconto, tá? Então eu consegui já algo de bacana. E aqui, ó, eu clico em pesquisa avançada, deixa eu logar aqui que saiu o meu login. E aqui a gente consegue buscar de forma fácil, ágil aí, os imóveis de leilão. Mas também você tem a forma tradicional de busca, né? Que seria ali colocar no Google leilão de imóveis, né? E fazer essas buscas. Mas aqui ela facilita muito, ó. Então eu coloco aqui o mínimo de percentual de desconto que eu queira, tá? Aqui eu tenho os estados para buscar. E aqui eu vou filtrando, tá? Por exemplo, ó, imóvel de 61% de desconto. Aí eu posso vir aqui, ó, em leilão, eu posso colocar, só quero ver leilão judicial, por exemplo, né? Ou não, eu só quero ver agora leilão extrajudicial. Eu vou tirar o campo aqui de leilão judicial. Então ela já me traz aqui todos os leilões extrajudiciais no estado de São Paulo, tá? Eu quero ver somente apartamento, somente casa. Aí aqui eu vou colocando o que eu quero, tá bom?
E aqui também, por exemplo, eu fiz todos os filtros possíveis, aí eu posso colocar, eu quero ver só imóveis de 100 mil para mais, ó, de 100 mil até 600 mil, por exemplo. Vai filtrando. E aqui eu posso vir depois salvar esse alerta, eu coloco, né, um título que eu queira aqui, coloco que eu queira receber ou por e-mail ou por WhatsApp, eu gosto de receber sempre por WhatsApp, e todo imóvel novo, nessa configuração, essa plataforma manda lá no meu WhatsApp, tá bom? Então eu gosto muito. E aqui também tem como ver os imóveis da Caixa. O imóvel da Caixa, pessoal, tem o próprio site oficial da Caixa também, tá? Que é o Imóveis Caixa, coloca no Google lá, você vai ver. Mas aqui pela plataforma, facilita, tá? A minha busca aí pelos imóveis da Caixa Econômica. Exemplo, Estado de São Paulo, aí eu venho aqui, ó, eu coloco, eu só quero ver imóveis com 40% de desconto ou mais. Aí eu gosto muito dessa questão aqui, ó. Em pagamento, eu venho aqui, ó, coloco, só quero ver imóveis que aceite financiamento. E a plataforma já traz para mim todos os imóveis aqui no estado de São Paulo que aceita financiamento, e aí eu já consigo ver. Nesse momento, são poucas oportunidades da Caixa, né? Mas facilita bastante. Em vez de eu ir lá no site da Caixa buscar de um a um, eu venho aqui de forma rápida, ágil. Um exemplo, esse imóvel aqui, ó, ele se encerra amanhã, ó, lá na Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. Uma casa de mais de 1.300.000 de avaliação, por lance inicial de R$ 769.702. E está aqui, ó, permite financiamento bancário. Ou seja, com a entrada a partir de 5%, você consegue comprar este imóvel, tá? Se alguém tiver interesse aqui do grupo, me chama, que aí eu auxilio, a gente vai verificar débitos, tá? Porque se houver débitos aqui, é responsabilidade do comprador, no caso de IPTU, porque é uma casa, tá bom? Mas a gente auxilia, vai ter o auxílio da imobiliária nossa aqui também para adquirir este imóvel, tá bom? Então, mas tem vários, né? Várias formas de buscar aí esses tipos de imóveis, tá bom? Mas durante aí as demais aulas, a gente vai garimpar mais, tá bom? Nessa plataforma, vou mostrar mais para vocês. É uma forma que facilita, né? Quem quiser, tiver interesse aí, dá para ver. O Denis mandou aqui, atualmente, o juízo do processo que leiloou da baixa nas demais penhoras por ofício. Denis, não. Essas baixas têm que ser pedidas pelo arrematante, tá bom? Então, o advogado vai em cada processo, né? E pede a baixa desses processos, tá? De disponibilidades, penhoras. Então, tá para mudar no judiciário, mas ainda de forma um pouquinho arcaica, protocolando em cada processo, tá bom? Mas isso pode demorar aí, dependendo, que nem eu comentei no meu caso, né? 8 penhoras, vai uns 3, 4 meses tranquilamente, porque tem penhora fora do estado, aí é demorado, empaca, né? Mas tem como fazer isso, tá? O Denis mandou aqui, boa noite, futuros sócios, legal, né? No começo. Comprando em grupo, o risco é dividido. Perfeito, Denis, é isso mesmo, tá? Comprando em grupo, né? Primeiro que a gente vai mitigar risco aqui na mentoria, tá? Por isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai analisar tudo, né? Para a gente mitigar risco, tá bom? A ideia é justamente essa, entrar exatamente onde a gente sabe o que está fazendo, tá? O Denis colocou, minha impressão é que dá para ganhar mais entrando em grupo, é um imóvel de ticket alto, classe A, do que entrar sozinho em imóvel classe B ou C, inclusive com menor risco, o que acha? Perfeito, eu também concordo, tá, Denis? No começo, eu comprava imóveis menores, ticket menor, mas hoje, o que eu entendo, né? Com o tempo que vai passando, né, a gente vai ganhando mais experiência, o mesmo trabalho do imóvel de 50 mil reais é o trabalho de um imóvel de 500 mil reais, tá? O mesmo trabalho de um imóvel de 500 mil é o trabalho de um imóvel de 5 milhões, tá bom? O que muda é a velocidade que vai acontecer o lucro, né? A venda. Então, concordo. Claro, a gente vai ter que analisar a liquidez, né? Eu não vou entrar um exemplo, hoje um imóvel de 5 milhões, eu tenho que analisar a região. Será que a liquidez ali vai ser boa? Ou vou ficar com esse imóvel 24 meses na minha carteira, né? Então, tudo isso a gente analisa. Mas, eu mostrei para vocês, o imóvel lá em Itu, né? Arrematado por 50% abaixo do valor de mercado, parcelado, né? A pessoa não descapitalizou ali. Incrível. Tá? O imóvel, ele vai vender esse imóvel, sim, vamos colocar aí de 12 a 15 meses no máximo, essa pessoa conseguiu efetivar a venda desse imóvel, tá bom? Então, é super possível. Agora, se é nesse mesmo condomínio um imóvel de 3, 4 milhões, aí a gente já tem que analisar como que está a venda naquela região, naquele condomínio, esse tipo de imóvel é padrão daquele condomínio, porque tem muito isso, né?
Às vezes a gente está falando de imóvel de 3 milhões, mas naquele condomínio a média é imóvel de 2, 3. Então a pessoa construiu um elefante branco ali, né? Por mais que você compre barato, mas às vezes você comprou um elefante branco, que é uma casa que não tem uma fachada legal, ela não é tão moderna, que conforme a galera gosta naquele condomínio. Então tudo isso a gente tem que analisar. Mas sim, classe A hoje é interessante, porque a gente pode acelerar o valor, a questão do lucro ali na operação, tá? Como tocar numa reforma longe de casa? É super tranquilo, tá, pessoal? Hoje tem várias estratégias, né? Eu mesmo eu faço diversas, todas que eu faço são longe, tá? Então, primeiro, ter profissionais recomendados. Então, hoje nós temos as plataformas do Google, por exemplo, né, que você consegue verificar ali qual que é a qualificação daquele profissional mediante avaliações. Eu gosto de entrar em contato com imobiliárias locais, pedindo também ali referências. Às vezes, é importante você até pagar um pouco mais para o profissional, mas que ele já tem uma estrutura. Eu contei esse case de um imóvel que eu arrematei no interior de São Paulo, que eu acabei tendo um problema ali com o profissional, acabou não concluindo a obra e tal, e aí depois eu contratei um profissional que tinha uma empreiteira. Ficou em torno de, sei lá, 10% mais caro do que os outros, porém a estrutura que ele me oferece é muito melhor. Então o tempo que ele vai finalizar aquela obra é muito menor, a segurança que eu tenho, né? Então também é bem tranquilo, tá? Então hoje à distância você toca qualquer tipo de obra, você vai combinar com um profissional vídeos diários, fotos diárias, né? E ele vai te passando ali todo o cronograma daquela obra, e isso vai ficar bem claro na aula que a Kathleen Moura vai nos dar, tá? Na parte de house flipping. Ela é especialista nisso, então ela vai nos dar essa aula aí sobre reforma à distância, vai ser bem bacana, tá bom? Adorinhas, esses imóveis de outros bancos precisam de assessoria ou a gente consegue fazer sozinho? É arriscado? A questão de assessoria, como vocês estão aqui na mentoria, vocês não precisam, né, dessa assessoria, porque vocês já estão se qualificando para isso, tá? Então, quando a gente fala em leilão extrajudicial, você vai fazer uma notificação extrajudicial, você vai ter o modelo de notificação que eu vou te entregar, tá? Você vai começar uma negociação amigável, eu vou te ensinar, né, as técnicas, como entrar numa negociação, como sair, como não colocar emoção na negociação, que é importante. Eu já vi casos de clientes arrematarem e querer ir lá e só brigar ali com o ocupante, discutir com o ocupante, né? E aí depois ele vem para nós e fala, eu não consegui negociar, mas porque ele se emocionou ali, né? E acabou brigando. Então, a gente vai mostrar justamente isso para vocês terem essa qualificação. Agora, quando a gente falar de um leilão judicial, talvez precise sim da assessoria, mas na parte jurídica, né? Para baixar umas penhoras, para baixar a hipoteca, aí o advogado é obrigatório, tá? Eu vou dar o caminho para vocês aqui, vai ter o doutor Helder à disposição, quem quiser, a gente vai fazer um valorzinho bacana, quando a gente for para leilão judicial, tá bom? Agora, leilão judicial, vocês vão estar aptos aí a fazer o beabá, né? Sem precisar de assessoria, vocês mesmos fazendo isso daí, tá? Como avaliar um leilão? Como avaliar um leiloeiro, tá? Entendi. Hoje, os leiloeiros são cadastrados nas suas respectivas juntas comerciais, tá bom? Então, todo leiloeiro, se você colocar lá JUSESP, aqui no estado de São Paulo, você tem um campo que você consegue verificar se aquele leiloeiro é verídico. Por que eu gosto de usar a Núcleo Leilões? Porque lá dentro tem mais de 900 leiloeiros que eu não preciso me preocupar, já são cadastrados, né, já são verificados, melhor dizendo, tá? Então, mitiga risco, então eu não tenho risco de encontrar leiloeiro falso, mitiga meu tempo também, né? Eu não perco tempo ali buscando leilões separados, tá? Então, eu gosto muito de usar, e durante as nossas próximas aulas eu vou usar bastante ela aqui na prática, a gente vai vendo aí essas buscas, e quem quiser, né, quem tiver interesse de assinar no Núcleo Leilões, eu vou conseguir um cupom de 30% de desconto, tem alguns planos lá, tá bom? E você vai ter 30% de desconto em qualquer plano que você quiser fechar. Se o caso realmente entrar no mercado de cabeça, eu oriento a assinar, tá bom? Porque aí você vai conseguir um leque de oportunidades. Mas durante a nossa mentoria, eu vou mandar para vocês
tá bom? Eu vou mandar oportunidades no grupo, vocês vão receber essas oportunidades, então fica tranquilo, vocês vão receber, mas depois da mentoria, Adonis, eu quero assinar, eu preciso dela, ou já quero garantir agora, né, você vai ter 30% de desconto, né, um presente meu aí para você, que esse desconto você não vai achar na plataforma, tá? É algo personalizado para você aqui da nossa mentoria, tá bom? O Afonso também perguntando como eu vejo os leilões, acabei de falar, né? Eu utilizo bastante dando com leilões, tá bom? Mas no Google aí tem algumas ferramentas também, tá bom? O Denis, atualmente o juízo do processo que leilou da baixa. Ah, eu já respondi, né? Então a gente dá baixa ali diretamente em cada processo, tá bom? Pessoal, alguma dúvida a mais? Essa foi a nossa primeira aula, tá bom? Na próxima quarta-feira, né, nós voltamos, tá? Com mais conteúdo aí, mais prática, tá bom? Se vocês tiverem aí depois feedback, fica à vontade de mandar lá para mim, mandar para a Dayana, tá bom? A gente está aqui à disposição de vocês. E vamos para cima, vamos alavancar esse mercado, tá? Eu vou mandar essa semana ainda, eu vou separar algumas oportunidades interessantes, eu vou mandar no grupo, para a gente já começar a degustar ali o que tem de coisa boa no mercado. Adonis, eu estou vendo o imóvel da Caixa aqui, eu quero comprar, eu quero fazer acontecer. Chama lá no privado, e já vou começar a movimentar com vocês. Quero aprovar financiamento. Um detalhe, quer aprovar um financiamento na Caixa? Me chama também, eu passo a documentação, já vamos deixar um financiamento aprovado para você, porque apareceu amanhã um imóvel e faz sentido para você com 5% de entrada, você já consegue comprar, tá bom? Ah, não, Lourenço, eu quero aguardar, vou comprar um leilão judicial. Vamos acompanhar. Ou daqui a pouco também vai aparecer a oportunidade de a gente comprar em conjunto, hein? Se prepara. Você que está aqui, prepara aí que daqui a pouco vai aparecer a oportunidade para a gente ser sócio, né? E aí eu vou passar para você aqui no grupo, ó, pessoal, tem essa oportunidade aqui. Quem tem interesse de entrar numa composição financeira, né? E aí você pode se interessar também e vamos para cima, tá bom? Pessoal, eu agradeço imensamente. Já são 9h15 da noite. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. E é só o começo aí, tem muito mais. Em breve também vou trazer esses convidados para a gente começar aí a trazer novos conteúdos para vocês, né? Como aprovar um financiamento, como melhorar o seu IR, né? O contador vai te dar dicas ali, como pagar menos impostos, tá? Então, vamos para cima. A Patrícia colocou, eu tenho um financiamento no Itaú, posso tentar pela Caixa? Pode, pessoal, não, nada impede. Mesma coisa, Adonias, eu tenho financiamento na Caixa Ativo, posso fazer outro? Pode. A Caixa ela só está com uma limitação para financiamento de imóvel tradicional. Então, um exemplo, eu tenho um financiamento tradicional, posso financiar outro? Não. O que é o tradicional? É quando você compra o imóvel da Dona Maria, do seu João, tá? Então, você só tem possibilidade de um financiamento porque a Caixa está com um recurso escasso. Mas para imóvel de leilão, que a gente fala que é imóvel adjudicado, não tem limite. Você pode ter 10 financiamentos ativos com a Caixa. O que manda é a sua renda, tá bom? Então, por isso que eu vou trazer o nosso contador aqui, vou trazer um especialista em financiamento para ensinar vocês a como aumentar a renda ali de forma segura, com o seu CNPJ, caso você tenha. Adonis, eu sou CLT, não tem problema, você vai poder compor renda com mais pessoas, né? Com teu irmão, com teu parente, com teu amigo. A gente vai trazer essas possibilidades aí também no decorrer da nossa mentoria. Legal, pessoal? Obrigado. Grande abraço aí. Adriano, obrigado. Todo mundo aqui, Rodrigo, Patrícia, Márcio, tá? Iago, o Adriano aí, o Marcelo, Patrícia, Rodrigo. Grande abraço. Gente, fiquem com Deus. Quem não pôde assistir, logo a gente já disponibiliza aí também gravado para vocês lá no grupo. Abraço.